Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje a gente vai no cerne da questão de 100% das pessoas, dos brasileiros. Então, será que é possível eu alcançar a liberdade financeira? Já pensou nisso, Mariano? Que chique. Eu não nasci milionária, mas vou ser rica, eu vou ter um lifestyle. Vou ser rica, vou ser rica. Você é rica! Mais que isso, eu vou poder viver bem, aplicar o dinheiro com segurança, gastar com o que eu quiser. Deve ter alguns limites, a gente vai aprender isso hoje. Bacana. Mas eu vou ter serenidade. Bacana. Eu vou ter um envelhecimento tranquilo, podendo continuar com o meu consumo, sem tanta parcimônia, digamos assim. E aí, como a gente vai sempre além, Mariano, a gente trouxe um cara que já fez isso com 28 anos. Ou seja, ele achou o caminho das pedras. Ele sabe fazer uma figura ímpar, engraçado, fala umas verdades nua e crua, mas ele tem expertise e conhecimento e vai ajudar principalmente a mim. E outro ponto, Mariano, nessa sociedade de consumo, como a gente encontra o limiar que é tênue entre ter uma vida com conforto, mas poder guardar, desfrutar, mas ter um futuro mais tranquilo e sereno. Hein, Mariano? Sonho de consumo? Fala sério. Tá maluca essa mulher? Não para. Fala, turma, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Além do Mais. E é isso aí. Hoje a gente vai além para falar sobre sucesso financeiro. Mas antes, se inscreve no canal. A gente precisa que você se inscreva. Várias pessoas, eu falo sempre, estão passando por aqui, vendo nosso conteúdo, que é super bom, mas eles se esquecem de se inscrever. Então se inscreve, tá? Para falar sobre esse tema tão importante, a gente vai receber o Lucas Rufino. O Lucas Rufino é investidor, empresário, fundador e CEO da Simpla Invest, uma das maiores fintechs no mercado financeiro brasileiro, com mais de 15 mil clientes ativos e 200 milhões de reais sob custódia, atuando de forma independente nas áreas de educação, research, não sei se é assim que se fala, research e consultoria. Hoje, Hoje, suas redes sociais alcançam mais de 4 milhões de pessoas semanalmente com seus conteúdos, possuindo mais de 520 mil alunos. O cara é sensacional. Em seus cursos online gratuitos e pagos. Seja muito bem-vindo, Lucas. Parabéns por esses números e obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito bem-vindo. E você vai me falar se eu ainda tenho uma solução. Pô, pessoal, obrigado aí pela apresentação. Depois de uma apresentação dessa, nem preciso falar mais nada, não. Boa demais. Ó, obrigado pelo convite, tá? Vocês podem sempre contar comigo. Bacana. E vamos fazer um conteúdo, um bate-papo legal aí pra galera. Com certeza. Bacana. Cara, eu vi agora, semana passada, que você bateu 100 mil inscritos no YouTube, no seu canal do YouTube, sim, onde você fala sobre liberdade financeira, economia, você fala sobre controle financeiro e tudo isso. E a gente sabe, que a gente está aqui, quanto é difícil chegar nessa marca. Então, primeiro, parabéns. E eu queria que você contasse um pouco como é que você chegou até aí. Legal, muito bom. Começar já nesse ponto. E contar também a sua trajetória de empreendedorismo, né? Boa. Sobre o canal do YouTube, cara, vou falar a verdade, que nem foi a nossa rede social que a gente mais focou, não. Sempre a gente deixou ele um pouco mais secundário, porque eu gosto muito do Instagram. Então eu comecei no Instagram ali, é um lugar que eu consigo ter mais intimidade com a galera, onde os próprios seguidores conseguem se sentir mais amigos, né? Nossa, então eu gosto bastante ali, mas o YouTube, querendo ou não, é a principal rede aí de conhecimento, de transmissão de conhecimento. Então no YouTube a gente consegue fazer um conteúdo ainda mais avançado, né? E eu acho que a galera gosta bastante disso. Então a gente tem aí já mais de 5 anos que a gente vem produzindo conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube. E agora a gente chegou nessa marca aí, mas é realmente só um detalhe dentro da nossa história. Pois é, Rufino, mas a sensação que eu tenho é que você passa um conhecimento que impactou vidas. Sim. Porque tem essa manutenção, né, dessa base de seguidores. Você acha que o perfil das pessoas
está mudando? Porque, se não me engano, você mesmo fala que nos Estados Unidos 50% das pessoas investem. Aqui menos de 2% Isso aí. compram ações. Então, assim, isso está mudando? Porque se você conseguiu 100K, Sim. então as pessoas estão se conscientizando, sabendo o caminho? Sim. Você acha? E como o Mariano falou, né? Mais de 520 mil pessoas passaram por algum curso nosso. E todos os cursos são sobre investimentos, né? Normalmente ensinando a investir do zero ali. Então pensa bem, 500 mil de investidores que hoje se tornaram investidores, aprenderam com a gente. E isso é uma marca bem relevante, porque hoje nós temos cerca de 5 milhões de investidores na Bolsa de Valores. Então é como se 10% dos investidores tivessem feito pelo menos algum curso nosso. Que bacana. Quando eu comecei, o número de investidores na Bolsa de Valores era cerca de 500 mil no total. Então, para vocês verem como que evoluiu, né? Hoje nós temos 10 vezes mais investidores do que nós tínhamos alguns 6, 7 anos atrás. Então, assim, o próprio mercado brasileiro evoluiu, mas como você mesmo disse, ainda são 2% da população somente, né? E isso é muito pouco. A gente, sim, multiplicou por 10 o número de investidores, mas ainda temos um longo caminho pela frente para percorrer. Hoje em dia, esse conteúdo, ele está cada vez mais em alta, né? Então, cada vez mais pessoas estão se interessando e percebendo como que é essencial você aprender a investir. Ou você investe, ou você nunca vai ser livre. Então, é uma escolha muito simples, né? Você tem que começar a investir. A questão é como fazer isso, a melhor maneira de fazer isso e quão mais rápido você começa. Porque quanto antes você começar, mais rápido você chega no seu objetivo. Isso aí é uma conta matemática muito simples de explicar. Então, os brasileiros estão parando com a tara na poupança? Então, mas ainda muito longe, muito longe. Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, é mais de R$1 trilhão ainda na poupança. E isso representa mais de 20% dos brasileiros que só investem na poupança. Então, estou falando aqui de 2% que investem na Bolsa de Valores. Mais de 20% investem só na poupança. É muito mais gente. Né? Então, a gente ainda tem um longo trabalho pela frente de educação, né? De ensinar essas pessoas outros caminhos. Porque, como eu ensino nos meus treinamentos, cara, dá para você ganhar 3 vezes mais do que a poupança com relativa segurança, diversificando bem o seu dinheiro. Então, qual é o motivo de alguém ainda deixar dinheiro na poupança? Não faz sentido nenhum. Ele nem é o investimento mais seguro que nós temos. Nós temos investimentos que são mais seguros do que a poupança e que rendem mais. Então, realmente, assim, a poupança é só quem não tem conhecimento do mercado. E é esse o trabalho que a gente faz. A gente quer libertar os brasileiros disso. Boa. Ó, segura aqui. E aí, a gente vai chegar nesses pontos no final. Vamos voltar para o começo. Boa. Como é que você começou a sua carreira? Como é que você já se via um educador financeiro ou um investidor? Você já pensava nisso? Como é que foi isso? Legal, cara. Ó, o início da minha jornada, né, na verdade, foi dirigindo Uber. Eu era motorista de aplicativo quando eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, e foi assim que eu comecei a sustentar minha família, né? A minha história é um pouco diferente da maioria dos brasileiros, porque meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos de idade, então desde essa época eu já era o único homem e principal provedor da minha família, da minha mãe, 2 irmãos menores de idade, né? Então eu me tornei o homem mais velho da minha família muito cedo, né? E nunca recebi herança, não tinha outras alternativas, não tinha um negócio, então precisei me virar como dava. Comecei trabalhando de Uber, que é como eu consegui ali na época, né? E desde essa época eu já estudava sobre investimentos. Então, muito antes disso, desde os meus 18 anos de idade, eu já me interessava muito por esse assunto, já estudava muito por esse assunto. Estava lá fazendo faculdade de engenharia, mas o que mais me abrir os olhos ali mesmo, né, eram uns investimentos. Então, eu estava ali estudando, já investia coisa de R$300, R$400 por mês, mas era um valor que foi me ensinando a ter essa consistência nos investimentos e principalmente me dando experiência nos investimentos. Nessa época, era difícil encontrar conteúdo sobre o assunto em português, era difícil ter investidores, eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, né, poxa, que no interior de Minas Gerais é mais ainda, né, mais difícil ainda de você encontrar, mas esse mercado sempre me encheu os olhos, assim. E aí, depois disso, eu montei trabalhando de Uber, mas sempre pensando em outras alternativas para fazer um dinheiro. Eu sabia que aquilo ali não é o que ia dar a vida que a minha família merecia. Então, eu comecei outros negócios, cheguei a ter um aplicativo que a gente lançou na UFJF, que é a federal que eu estudei. Nós tivemos eu tive uma empresa de excursão de festas também, que eu pegava aqui, levava a galera para festivais, Rock in Rio, esse tipo de show de música, assim, fora daqui. Vendedor nato, né? Primeiro, assim, fiz vários outros negócios, mas assim, o que realmente começou a dar certo foi um comércio, uma loja de milkshake que eu tenho na minha cidade natal. Ela funciona até hoje, inclusive. Qual é a sua cidade?
Ubá. Ubá? Ubá. Você é de Ubá, cara? Sou de Ubá. Que bacana. Cidadezinha ali de 100 mil habitantes, né? Bem do interior mesmo. Muito certo. Pra quem tá ouvindo a gente... Tá quente. Exatamente. Boa avisão. Quem conhece lá sabe. Pra quem tá ouvindo a gente, pra se localizar, ela fica a 100 km de Juiz de Fora. Na zona da Mata Mineira. Na zona da Mata Mineira, isso aí. Bacana. E me fala uma coisa, porque eu sou um ser curioso. Seu pai faleceu de repente, você ficou na mão, me conta. Sim, isso Depois é pra importante. chorar. Não, é importante falar sobre isso mesmo, porque foi totalmente de repente, né? Então não é algo que assim, ele tava muito velho, ele tava com problema de saúde, nada disso. Pelo contrário, meu pai tinha 45 anos, eu treinava na academia com ele, pra você ter uma ideia. Então assim, eu comecei a treinar desde novo e treinava com ele. Ele jogava bola comigo, com os meus amigos e tudo. Ele era aquele paizão que era o mais presente, o mais, digamos que, saudável mesmo, né? Ele era exemplo de saúde, ele tinha um shape legal e tal. E aí, do nada, ele tava viajando, ele vivia viajando, né? Então ele trabalhava, às vezes ficava uma semana, 2 semanas fora, eu via ele mais nos finais de semana ali. E um dia ele tava viajando, a gente recebeu uma ligação de noite, minha mãe me chamou e tudo, e aí a gente recebeu a notícia, né? Então foi realmente de repente. Então foi realmente um baque pra mim e pra minha família, claro. Anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Então, assim, eu conto essa história, né? Que no velório dele mesmo eu nem conseguia chorar. Porque na minha cabeça eu percebi, cara, agora é só eu, não tem mais ninguém. Minha mãe ganhava um salário mínimo na época. Então, se eu não me virasse ali, eu não ia dar certo, né? E aí eu realmente assumi essa rédea da família ali no velório do meu pai. Porque eu não conseguia chorar só pensando assim, dinheiro, onde eu vou arrumar, o que eu vou fazer. E então essa garra que eu tive ali para mudar a vida da minha família foi o que eu acredito que mais me fez chegar até aqui, né? Com vários outros negócios e tal. Então, naquele momento ali, quando eu tinha 20 anos de idade, eu coloquei uma meta para mim, financeira. Eu coloquei na minha cabeça que eu chegaria no primeiro R$1 milhão até os meus 30 anos de idade, né? E fui trabalhando, fui correndo atrás, cheguei em metade desse tempo, com 24 anos, já tinha atingido meu primeiro 1 milhão, né? Então foram 4 anos ali de muito trabalho, trabalhando final de semana, feriado, economizando muito, inclusive, até chegar nessa meta, que na minha cabeça, na época, era um valor absurdo, assim, eu nunca imaginava, ninguém na minha família nunca teve um valor como esse, então eu achava que aquilo ali já ia resolver minha vida por completo. Depois que eu cheguei lá, eu comecei a pensar maior e falei, cara, calma aí, dá pra ir um pouco mais. 10, Eu tô muito novo. 20, e vai. E aí o negócio foi só crescendo. E essa responsabilidade de você ser arrimo de família tão novo, tendo que economizar, trabalhar final de semana, dia santo, Sim. isso te dá uma certa frustração ou, ao contrário, um orgulho do que você construiu? Hoje me dá orgulho, né? Mas eu não vou mentir que na época eu me senti um pouco frustrado. Por muito tempo eu pensei, poxa, até um negócio meio egoísta, mas eu pensava assim, cara, se meu pai tivesse investido, eu estaria melhor agora, sabe? Então, porque é assim que eu penso hoje. Eu tô investindo, inclusive, para as minhas filhas, né? Hoje, se algo acontecer comigo, as minhas filhas vão ficar muito bem. Então, nessa época, no início, eu tentava terceirizar a culpa, né? Tentava ficar fugindo. Mas depois eu percebi que não ia adiantar nada se eu ficasse só reclamando, só chorando, né? Porque nada ia acontecer, meu pai não estava aqui mais. Então eu que tinha que assumir essa frente e fazer. Então hoje eu tenho muito orgulho. Mas na época eu não vou mentir que sim, eu fiquei frustrado por algum tempinho aí. E você tem 2 irmãos? 2 Quantos irmãos anos? menores de idade. Na época tinham 17 e 10 anos. Eles estão seguindo seus passos? Com certeza. A minha irmã hoje é minha sócia também, a nossa diretora de marketing lá. O meu irmão agora está começando a trabalhar com a gente, ele tem 19 anos, é um pouco mais novo. Mas ali a família toda foi transformada, digamos assim, né? Que orgulho para sua mãe, né? É isso aí. Como é que ela chama? Patrícia. Patrícia. Parabéns, Patrícia. Parabéns. A gente conversa aqui com muita gente que tem sucesso financeiro e a grande parte passou, né, por uma dor assim. E o que eu já percebi isso também. O que diferenciou assim essas pessoas foi pegar essa dor, esse momento e servir de combustível para eles seguirem em frente, né? É muito difícil você crescer no amor. Você cresce quando o ar está rarefeito. Isso aí. Quando o cenário não está te ajudando. E eu comecei a perceber isso
quando eu comecei, né, depois de um tempo já com algum sucesso, eu comecei a conviver com outras pessoas de sucesso financeiro também, que muitas vezes as histórias mais legais ali, quando eu ia ver, teve algum momento assim de fracasso absoluto ou uma dor muito forte, né, a perda de alguém e tudo mais. E ali eu comecei a me encontrar, porque quando eu olhava os meus amigos, ninguém, até hoje, praticamente todos os meus melhores amigos estão ali com seus pais e tal, e que bom, né? Mas quando eu fui pra um lugar que tinham várias histórias assim de jovens que já estavam correndo atrás, já ficando milionários e tudo mais, eu percebi que vários deles, era muito mais comum esse tipo de história. E aí eu percebi que também como você, que quando a gente tem um momento muito ruim assim, às vezes muito cedo, né? Você tem sempre duas opções. Ou você vai se afundar ainda mais, ou você assume que ninguém vai resolver sua vida, assume a responsabilidade e utiliza isso como um combustível. Então, até hoje eu uso isso como um combustível, né? E lá atrás, então, nem se fala. Antes de chegar no meu objetivo, até chegar no meu objetivo, cara, isso aí eu era todo dia pensando nisso, né? Essa informação, essa sua fala tem muito a ver. Acabei de ler agora, essa semana, acho que eu te falei, do livro do David Goggins, que fala Nada Pode Me Ferir, que é um cara que vive só com problemas e vai enfrentando. E ele vai falar isso, que da dor e do fracasso, a gente tira os melhores e maiores ensinamentos, né? E hoje, ao contrário do que deveria ser, a nossa população do mundo busca muito conforto. Os pais querem dar muito conforto pro filho, não quer deixar ele ralar o joelho, bater, cair de bicicleta. Todo mundo quer conforto e a gente perde o que tem de mais essencial na vida, que é aprender com a dor, com o sofrimento, com o fracasso. Então, assim, tem muito a ver com o que você está falando. Perfeito. E eu concordo demais com isso. É mais um exemplo de que dá certo. Ele vem na contramão dessa sociedade líquida efêmera, né? E olha que ele se criou no Instagram, levando conteúdo de qualidade, que reverberou no YouTube, onde você é uma referência. Ou seja, você tem que buscar o seu propósito. Aqui a gente fala muito nisso, tá, Rufino? Sim. O Além do Mais vem para isso. Para que Legal. as pessoas acreditem no propósito, independentemente das agruras e dos desafios que ela venha, né, a enfrentar. Quantas pessoas, desculpa te interromper, pensando você falando, quantos Ubers estão agora, podem ouvir a gente, estão dirigindo no carro, passando raiva, e pode ouvir um cara que era Uber e que conseguiu romper isso e conseguir fazer seu primeiro 1 milhão aos 24 anos de idade. E detalhe, Uber, não vem com o papinho que agora é uma outra época. Não. Foi praticamente ontem, né, Rufino? Sim. Como é que você vivia? O que você economizava? Eu dirigia Uber ali até 2017. Aí na verdade... foi isso mesmo. 2017 que eu abri o negócio físico, né? Aí eu precisei me dedicar muito mais lá no negócio físico. Trabalhava sábado, domingo, feriado, né? E, enfim, então foi realmente bem recente, né? E aí depois disso, você falou de propósito, né? E é legal essa história também. Porque ali eu tava ali bem, já conseguindo fazer uma grana legal, né? Eu peguei o negócio ali do zero também, o negócio não tava bem das pernas no início, né? Passou 3 meses ali estudando muito sobre marketing, gestão, administração, vendas, negócio. Eu fui lá e consegui fazer o negócio virar e tá funcionando até hoje do jeito que eu montei lá atrás, né? Mas a partir daí veio outra parte da minha história, que foi o nascimento da minha primeira filha, né? Então ela veio em 2018 e foi ali quando a minha atual esposa, antes não era esposa, mas ela estava grávida. E aí eu percebi que se eu continuasse trabalhando ali, tava ganhando dinheiro, já tava conseguindo acumular um patrimônio legal, investindo bem, mas eu provavelmente não teria liberdade de ver ela crescer. E como meu pai morreu muito cedo, isso me pegou ainda mais, né? Porque eu pensava assim, poxa, será que eu vou fazer igual ele? Vou ficar trabalhando sábado, domingo, feriado, sem ver minha filha? Eu não quero isso pra mim. E eu já estudava muito sobre investimentos, como eu falei, já investia há muito tempo, desde a época de Uber, depois eu conto algumas histórias legais sobre isso. E percebi, né, que o que eu mais gostava mesmo de fazer era falar sobre investimentos, era ensinar e ajudar meus colegas, as pessoas à minha volta a investirem. Eu sabia que aquilo ali tinha ajudado a transformar a minha vida. Então, se você consegue unir um propósito com um trabalho, aí você consegue o melhor dos dois mundos, né? Então... E olha, que é isso que a gente fala aqui. Todas as pessoas de sucesso têm esse ímpeto, essa ânsia, esse desejo de devolver à comunidade o que ela aprendeu. Sim. Isso catapulta você
para a próxima fase. Com certeza, Eu com acho. certeza. Porque aí eu comecei a produzir conteúdo sem perspectiva nenhuma disso me dar algum dinheiro, né? Então isso foi em 2018, eu fiquei 1 ano produzindo conteúdo todos os dias ali, sem ganhar nem um centavo por isso, né? Eu demorei 1 ano para chegar nos meus primeiros 3 mil seguidores, pra você ter uma ideia. Então foi ali aquela luta e tal, mas acreditando, porque eu acreditava muito no conteúdo, eu sabia o quanto aquilo ali transformava a vida das pessoas, né? E as pessoas começaram a perceber isso, que eu tinha amor ao que eu falava, que eu realmente acreditava naquilo, que eu ensinava relativamente bem, até que a gente começou a transformar isso num negócio, né? Então foram surgindo as oportunidades de dar cursos presenciais, depois palestras, né? Mentorias, cursos online, e aí o negócio, quando partiu para online, começou a escalar. E aí, desde então, foram aí esses 520 mil alunos aí nos nossos treinamentos. Agora, na época do Uber, quantas horas você trabalhava? Como é que você gastava o seu dinheiro? Você ia pra balada ou não ia? Boa. E conta essas histórias que permearam. Claro. Tá casado desde 2018. mas eu tenho que admitir que eu era um cara bem baladeiro, eu gostava muito. Mas assim, nessa época, eu ainda estudava, né? Então ainda fazia faculdade também. Era sempre ali, como a faculdade ela é integral, mas tem várias janelas, sempre nos horários entre as aulas eu conseguia trabalhar bem. De noite era o horário que eu mais conseguia trabalhar também. Às vezes eu pegava até para fazer de madrugada, porque era uma menor demanda, então dava uma grana melhor, né? Então era assim, no tempo que tinha livre, eu conseguia trabalhar, né? Mas não era como a maioria dos Ubers aí, que tinha o dia inteiro disponível e ficava só trabalhando com isso, né? A todo momento eu entendia que aquilo ali era só um momento de transição. Eu não me sentia Uber, eu estava Uber ali naquele momento e a todo momento eu estava pensando em outras alternativas. Então eu aproveitava que eu estava rodando na rua, aproveitava para conversar com o passageiro, perguntar o que ele fazia, para ver se tinha alguma ideia, aproveitava para ver as lojas, né, ver o entorno, o que estava mais bombando, o que estava mais cheio, o que estava mais vazio, até pensar em, eu preciso montar um negócio, senão eu não vou conseguir sair daqui, né? Então foi mais ou menos assim que eu pensei. A grande questão de economia, né, que você perguntou, é que desde o início eu sempre entendi que para a conta fechar você tem que gastar menos do que ganha. Isso aí é o básico. Então, mesmo eu ganhando muito pouco, eu precisei cortar vários gastos lá em casa, eu precisei reduzir muita coisa, vendi tudo que dava para conseguir ter uma reservinha, alguma coisa ali para começar a empreender, né? Então, eu economizava muito, né? Porém, eu entendia também que aquilo ali, se eu ficasse só focando em economizar, não ia adiantar de muita coisa. A gente tem que focar em aumentar nossa renda, porque isso sim proporciona uma melhor qualidade de vida e mais dinheiro para investir também, que em algum momento isso vai se traduzir em liberdade financeira, né? Hoje em dia tem muito educador financeiro que foca muito nessa parte só de economizar. E eu acho que isso aí é uma grande besteira e, na verdade, você vai só fuder o pobre. A verdade é essa. Você está falando com um pobre ali que ele tem que economizar mais. O cara já ganha um salário mínimo às vezes. Você está falando ainda que ele tem que tomar banho gelado, que ele tem que economizar no papel higiênico. Isso é um absurdo, na minha opinião, né? A verdade é que, para ele sair dessa vida, ele tem que ganhar mais dinheiro. Não tem como. É óbvio que se ele estiver guardando que seja R$100 por mês para uma reserva de emergência, ele vai estar melhor do que se não guardar. Mas a verdade é que ninguém vai enriquecer assim. Então, para você querer enriquecer, busca algumas fontes de renda alternativa, vai buscando aumentar esse salário, aprender coisas novas, estudar coisas novas, que, na minha visão, o conhecimento é a única chave capaz de gerar essa transformação de vida. Muito bom, muito bom. Eu fico. Quando a pessoa fala um negócio foda assim, aí eu paro. Ele fica pensando, Aí eu aonde? penso, tal. Não vem não, sabe como é que ele tá? Ele tá assim, aonde que eu tô errando? Não, Você tá assim. não, leio. Eu só gasto mais. Eu busco conhecimento. Eu tô gastando demais. Eu tô andando, Tô gastando gente. demais. Sabe que essa história essa ideia de que o pobre realmente ele não tem mais dificuldade de investir, é lógico. R$1.400 se o cara tiver uma família é muito difícil. Mas tem muita dessa história de que o investimento é coisa de rico. Você precisa ser rico para poder investir. Enquanto, na verdade, você tem que investir desde sempre, não é isso? Não? Com certeza. Isso é Hoje em dia, um mito, né? Não, com certeza. Hoje em dia a gente consegue investir com R$50, se você quiser. Com R$20, 50, 100, 200, 300. O valor mínimo não é mais um empecilho, ainda bem. A questão é, você, na minha opinião, tem sim que começar a investir com quanto tiver. Porque é isso que vai te dar a disciplina, como eu tive lá atrás, né? Se você não começa em momento nenhum, você sempre vai achar que ainda não está na hora. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas?
tá ganhando 2 mil por mês lá, acha que, não tá na hora ainda de investir. Começa a ganhar 3 mil, tem uma promoção no trabalho, não, ainda é muito pouco, não vou investir. Começa a ganhar 5 mil, ainda é muito pouco, não vou investir. Porque sempre que você começa a ganhar mais, o seu padrão muda. Sim. Então você está sempre achando que é pouco. Se você não consegue investir com pouco, você não vai conseguir investir com muito. Eu tenho muitos clientes que às vezes são médicos, ganham 50 mil por mês, 60 mil, 70 mil e não tem um tostão investido. Gasta tudo, tem financiamento, tem empréstimo, a pessoa vai se enrolando. Por quê? Ela não teve essa disciplina, essa educação financeira. E essa educação financeira você aprende independente de quanto dinheiro você tem. Perfeito. Por outro lado, eu conheço muitas pessoas, alunos às vezes, que não têm tanta condição de salário, ganha ali às vezes um salário bem menor, mas está lá acumulando um pouquinho, já tem uma reserva de emergência formada, está ali batalhando para conseguir a liberdade financeira. Então, na minha opinião, essa pessoa está melhor do que outra que ganha muito e está gastando tudo, ou às vezes está até endividado. Porque no psicológico da pessoa, isso aí faz muita diferença. Você tá com as suas contas todas pagas, você tá tranquilo, sabendo que o seu salário realmente dá para sua vida, é muito melhor, muito mais prazeroso do que você viver o tempo todo, às vezes, de aparências, porém, quando vai olhar atrás, tá cheio de conta que não consegue pagar, tá cheio de dívida, o banco batendo na porta para pegar o carro que você não paga o financiamento. Isso aí também é uma prisão, não deixa de ser. Tudo na vida é exatamente isso que você está falando. Você tem que ter disciplina, você tem que começar e insistir. Né? Mas aí vem um ponto crucial, até pelo nosso conservadorismo, né, de investimento. A gente não domina. Então, Sim. se eu guardei R$100, eu vou botar na poupança. Então, assim, você tem que quebrar esse paradigma. Eu acho que você está conseguindo com essa educação financeira, né? Sim. Mas ainda assim é um complicador. Onde que eu vou investir? Quanto? Eu posso fazer sozinha? Eu preciso de um assessor? Eu vou pegar a mentoria do Rufino? Eu vou entrar para o Simpla, que você depois vai explicar o que é para a gente. Como é que eu começo? Legal. Qual conselho? Eu vou te mostrar o quanto que é fácil isso. O nosso principal treinamento aí com mais alunos, né, é um treinamento gratuito que nós fazemos aí algumas vezes por ano, 3, 4 vezes por ano, né? E em cada turma ele reúne quase 100 mil alunos. E esse treinamento, ele dura 4 dias somente. Então, com 4 dias, eu consigo pegar qualquer pessoa do absoluto zero e ensinar a investir de forma muito melhor do que a poupança, né? É muito simples, é muito mais fácil do que parece. Então, assim, a gente realmente, nos nossos treinamentos gratuitos, a gente se preocupa em ensinar. É claro que a gente está interessado em divulgar o nosso trabalho, em vender os nossos produtos, né? Que essa pessoa, depois que ela se tornar investidora, ela pode precisar da nossa ajuda, pode querer nossa ajuda, melhor dizendo. Ela vai conseguir seguir sozinha, mas às vezes com a nossa ajuda vai ser ainda melhor. Então, a gente ensina ela em 4 dias e depois, aí sim, se ela quiser se aprofundar, se aperfeiçoar ou ter um atendimento mais próximo, ela procura pelo nosso serviço. Mas eu conseguiria sozinha, aprendendo o caminho. Com toda fazer. certeza. Com toda certeza é muito mais fácil do que parece você investir melhor do que a poupança. A gente ensina ali realmente sobre todos os tipos de investimento. Então, produtos de renda fixa que já são melhores do que a poupança, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, todos os tipos de investimento disponíveis a gente consegue ensinar. Porque existe um problema muito grave hoje no mercado financeiro brasileiro, que é justamente essa dependência de assessores de investimento, essa dependência de gerentes ou agentes do próprio banco, da própria instituição financeira. E Por quando quê, você... Rufino? Assim, raciocínio leigo, tá? Pelo amor de Deus, mas era uma coisa que para mim seria óbvia. Se eu estou em determinada instituição financeira, eu vou privilegiar as ações, o produto de lá. E nem sempre esse produto vai ser rentável para mim. Perfeito, é isso aí. Isso é óbvio. Sempre que você perguntar para um vendedor se você está precisando de um carro, ele vai falar que sim, né? Aquele carro que ele está vendendo ali sempre vai ser o melhor. E não é assim que funciona. Ele está atrás da comissão dele, do ganha-pão dele, não tem nada de errado com isso, né? Ele está cuidando dos problemas da família dele. Agora, e os seus? Quando você vai investir, você tem que ter um mínimo de conhecimento e discernimento para saber se aquilo faz sentido para você ou não. Nós nunca recomendamos que você siga recomendações cegamente de agentes das instituições financeiras, porque eles são pagos pelas instituições financeiras. Então, existe um grande incentivo para que eles vendam produtos ruins para os clientes, para que eles realmente batam as metas ali e que gerem mais dinheiro para a instituição financeira, é claro. Da forma que a gente trabalha, né? A gente cuida também, a gente faz gestão de investimentos também para patrimônios acima de 100 mil reais, que é um valor baixo até para esse tipo de serviço que a gente oferece. Então, no nosso caso, a gente não tem exclusividade com nenhuma instituição financeira. A gente trabalha com qualquer banco que você quiser, a gente trabalha com qualquer corretora que você quiser, totalmente independente. E a gente
proibido por lei, pela CVM, de receber comissão. Isso dá uma tranquilidade muito grande. Isso é o modelo que a gente escolheu. É um modelo que remunera um pouco menos os nossos consultores, porém, ele é muito mais transparente, ele é muito mais, na minha visão, ideal para os clientes. O cliente, ele sabe que se a gente está recomendando é simplesmente porque vai ser melhor para ele, ou pelo menos a gente acredita que vai ser melhor para ele, porque a gente não tem outro interesse. A nossa remuneração vai ser a mesma. A gente ganha mais o quê? Se o cliente estiver ganhando mais, o patrimônio dele crescendo, a gente vai estar ganhando proporcionalmente mais também. Se ele não estiver ganhando, quiser sair, pronto, a gente vai zerar nossa renda, a gente não vai receber nada, então a gente não tem interesse nenhum que ele saia, que ele pare de investir com a gente. E ele só vai parar de investir com a gente se ele estiver insatisfeito com o serviço. Então cria-se um alinhamento ali, eu acho que muito grande, e na minha visão esse é o modelo que veio para ficar, apesar de ele estar só começando no Brasil. Assim como a gente vê que ainda tem um volume muito pequeno de investidores que investem de forma independente, da maneira certa, na Bolsa de Valores, por outro lado, desses investidores, a maior parte também está na mão de assessores de investimento. Então eles também estão investindo errado. Isso acontece porque, como eu disse, comecei a investir, era 500 mil investidores. Em seguida, agora, já são quase 6 milhões, se eu não me engano. O crescimento foi muito rápido, isso foi em coisa de 5 anos, 6 anos para cá. Quando tem esse crescimento muito grande no volume de investidores, é óbvio também que grande parte desses investidores são iniciantes, eles estão aprendendo, eles estão começando. E é nessa galera que a gente foca mais. Tanto no público leigo, é o que a gente gosta de trabalhar, ou mesmo no público iniciante. Eu sinto que quando a gente pega esse público, a gente consegue gerar uma transformação de vida muito maior do que pegar, por exemplo, um investidor que já é avançado e deixar ele mais avançado. Ele vai ter um incremento ali de rentabilidade, ou incremento de conhecimento muito pequeno, perto da transformação que ele gerou desde que ele aprendeu a investir do zero. Então a gente prefere focar nessa transformação e é onde está a maior parte do público hoje. Você acha que o imediatismo do brasileiro é um revés? Porque tem uma frase, eu não sei, Henry Crunch, eu não lembro o nome, sou péssima para nome também, o meu TDAH. Você faz merda agora pra mim. Quando eu sou TDAH. Ela não, ela... Alzheimer. Ai, tô piorando, Alzheimer, bobo. Vai. Bobo. Porque, na realidade, o valor não é na compra e na venda, é na espera, né? Então, não ser imediatismo seria um grande ativo para você investir e ter essa lucratividade? Com certeza, a gente tem que desenvolver isso. Não é natural do ser humano esse pensamento de longo prazo. O ser humano é imediatista. Se a gente pensar lá na pré-história, né? Pô, vai surgir ali uma caça, é oportunidade de comida. Se você não comer o máximo que der, pode ser que daqui uma semana você fique uma semana sem comer. Então a gente tá querendo o quê? Sempre pegar rápido e gastar rápido. Pegar rápido e gastar rápido. Né? O ser humano é assim. Isso é natural nosso. Quando você diz que investimentos, para que eles realmente funcionem, que você aproveite o melhor deles, você tem que estar focado no longo prazo, isso é contraintuitivo para o ser humano. E você só aprende isso realmente estudando e com a própria experiência. Todo investidor, quando está começando, vai lá, vai comprar ações seguindo, por exemplo, o Simpla Club, que é a nossa plataforma de recomendações de investimento. Vai lá, beleza, é só seguir que vai ter resultado. A gente tem os analistas que já fazem todo o trabalho duro, só passam para eles ali, para os clientes, e os clientes vão replicando. Mas no início, o que todo investidor faz? Comprou ali hoje, daqui uma hora já tá olhando de novo. Deixa eu ver se subiu. Deixa eu ver se caiu. No outro dia, deixa eu ver se subiu. Deixa eu ver se caiu. E fica ali querendo olhar todos os dias. Cara, não é assim que funciona. Ações são negócios, é você realmente pegar e se tornar sócio de um negócio. Um fundo imobiliário são imóveis. Ninguém compra um imóvel físico ali, vai lá no corretor, compra e no dia seguinte quer vender. Não faz sentido nenhum isso. É óbvio que não vai ter valorizado. Assim como nas ações, assim como nos fundos imobiliários. Pode valorizar no curto prazo? Pode, mas não é isso que você deve esperar das ações dos fundos imobiliários. As pessoas ficam esperando tipo um fenômeno Magalu. De um ano você ter 300%, que depois no longo tempo não se prova. Exatamente. Mas assim, em um ano eu vou ter 300%. Não é isso. É isso aí. A Magalu subiu, foi mais de 50 mil por cento. Isso aí é só... Mas foi um negócio, foi isso aí. Ela subiu, todo mundo via claramente que não faz sentido a empresa ter aquele valor, e ela despencou e devolveu toda a rentabilidade que ela teve, né? Nós somos completamente contra as filosofias de investimento de curto prazo. De você querer comprar para ganhar daqui
uma semana, às vezes um dia, né? Que é o que os day traders fazem. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que para a pessoa comum não funciona e tem vários estudos que provam que o day trade realmente não funciona. Né? É menos de 1% das pessoas que tentam fazer day trade que conseguem ter algum resultado maior do que quando eu dirigia Uber, pra você ter uma ideia. Realmente, isso é comprovado. Tem pesquisa aí da FGV que fizeram com os próprios números da Bolsa de Valores brasileira, analisando todas as contas da Bolsa de Valores brasileira. Então, assim, não tem como mentir. E que outra profissão que você tem só 1% de chance de dar certo? Isso parece mais com cassino, né? Isso parece mais com loteria. Então, não tem nada a ver com investimento. Aposta, sorte, investimento não tem nada a ver com isso. Investimento, quando você sabe fazer, você vai investir só naqueles ativos bons, naquelas empresas lucrativas, pouco endividadas, que estão crescendo. E são essas empresas que vão prosperar no longo prazo. E quando você está pensando no longo prazo, a vantagem é que você pode realmente relaxar. Você não precisa ficar abrindo a conta da corretora todos os dias. Você vai abrir ali uma vez por mês só, se você quiser investir ou se você quiser resgatar parte dos seus dividendos para você usar. Simples assim. Você só vai entrar para isso. Você não tem que ficar acompanhando o gráfico, acompanhando notícia, acompanhando o preço das suas ações. Isso aí é uma grande besteira que as corretoras tentam vender para as pessoas que não sabem investir. Perfeito. Me explica como é que funciona a sua plataforma Simpla. Eu, por exemplo, você pode me dar um ano que eu não vou entender. Entendeu? Eu tenho essa Ou vai, né? Ou vai. ou Te dou 4 dias então. Participa lá do curso gratuito que você vai ver. Boa. Mas aí, beleza. Aí eu já volto aqui. Eu vou aprender, mas eu já falei que eu não sei. Ai, meu Deus, eu vou ficar. Eu entrando nessa plataforma é como se eu tivesse um amparo, O que é? subsídios de informação para que eu tome a melhor decisão possível naquele momento? Perfeito. A gente trabalha hoje de 3 formas, né? A gente trabalha com o educacional, que são esses cursos gratuitos, tem treinamentos pagos também, onde a gente consegue ter uma proximidade muito grande com o aluno, né? Com exercícios e tudo mais. Tem essa plataforma que é o Simpla Club, que é a parte da research, né? Que é a parte da pesquisa, a parte da recomendação de investimentos. O que é a recomendação de investimentos? A gente literalmente fala exatamente o que comprar. Então você vai entrar lá e assim, a gente já está entre as 5 maiores do Brasil, mas posso te garantir que dessas 5 maiores a nossa plataforma é a melhor de todas. E isso aí você pode pesquisar com qualquer cliente. Pode ser uma pessoa que nunca abriu nenhuma, coloca as duas uma do lado da outra, a nossa vai ser melhor. Por quê? Por conta da usabilidade do usuário, porque eles nunca pensam nisso e a gente pensa. A gente está acostumado a trabalhar com investidor iniciante. A gente sabe o quanto que é difícil para essas pessoas, às vezes, ver ali um monte de gráfico, número, informação. A gente deixa tudo clean, bem simples ali, bem claro já, ó, essa aqui é para você comprar, essa aqui é para você vender, essa aqui é para você aguardar, se tá num preço legal para comprar ou não. E se o investidor quiser saber mais e se aprofundar, ele entra e vai ter um relatório lá de 20 páginas, 30 páginas, que vai ser também um dos mais profundos que tem no mercado. Mas a maioria das pessoas quer a informação mastigada, que é o mais fácil. Então a gente coloca essas ações em formato de rankings. Esses rankings eles são atualizados todas as semanas, porque o preço das ações muda. Então, às vezes, uma está sendo melhor para comprar hoje, amanhã pode ser que outra fique mais barata e vai ocupar a primeira posição. Não significa que essa primeira ficou ruim, mas outra talvez esteja num melhor momento para comprar agora. E essa dinâmica de rankings, que nós somos pioneiros nisso aí, ela facilita muito para o investidor ali, que às vezes não sabe nada, a montar sua carteira, realmente realizar os seus investimentos, né? E lá a gente coloca todos os tipos de investimento. Então tem recomendação de renda fixa, tem recomendação de ação, fundo imobiliário, ETF, investimento no exterior, stocks, rates, todos os tipos de investimento para você montar uma carteira global e bem diversificada. Então, assim, eu, Mariano, não sei investir, aí quero conhecer agora. Aí eu entro para o Simpla Club e lá você primeiro traça o meu perfil, geralmente assim, né, de investidor, até para você saber até onde você pode ir. Aí, mas o que acontece? Quanto ao meu passo a passo, eu não sei, sendo um bastante iniciante. Ele Beleza. quer alguém para falar. Me ajuda. Eu vou resumir aqui para você. Porque tudo bem. Eu vou Pegar resumir. os pontos específicos. Não, primeiro ponto é você conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês. Você tem que ter algum dinheiro para investir, né? Boa. Não tem como. Se não tiver nada para investir, você não vai investir. No mínimo. Não. Falei aqui, R$50, R$100, R$200. Começa com o que der. Okay. Só para, pelo menos, você pôr o pé na água ali. Ver que é fácil, depois a gente resolve, vai aprendendo aos poucos. Beleza, tá sobrando? Tem algum dinheiro para investir? Pode ser R$100, R$200, não importa. Vai começar a investir. Primeira coisa, abrir sua conta numa corretora. Quando a gente investe através de um banco, a gente fica limitado aos produtos daquele banco.
Quando a gente investe através de uma corretora, dentro da corretora tem os produtos de todos os bancos. Tem várias ações, vários fundos e todo tipo de investimento ali dentro da corretora. A corretora é como se fosse uma intermediadora. Imagina que você vai lá num supermercado e a corretora é o supermercado, é onde você pode escolher entre todos os produtos. Se você fosse no banco, é como se você estivesse em uma gôndola só de uma empresa, só de uma marca. Você só vai ter aquela limitação de produtos ali para você investir. A gente recomenda que abra uma conta da corretora, isso é de graça, você cancela a hora que você quiser e tudo, vai ficar lá no seu CPF. Através da corretora que a gente vai montar a nossa carteira de investimentos. Okay. Então é por lá que a gente investe. Mas será que não é arriscado, Rufino e tal? Eu confio mesmo, é no meu banco lá. Não, porque a corretora ela é só intermediadora. Então você manda o dinheiro para lá e investe, o seu dinheiro não fica mais na corretora. Ela vai tratar de distribuir ele nas instituições que você quiser, nas ações que você quiser. Então isso já te dá essa segurança a mais. Ao invés de você deixar tudo em uma única instituição, que se acontecer algo com ela, você pode perder todo o seu dinheiro, você vai estar diversificando em várias, às vezes dezenas de instituições diferentes, que dificilmente vai dar errado com todas elas ao mesmo tempo. Né? Depois disso, aí sim, você desenha o seu perfil de investidor. Nós temos um teste gratuito para isso também, que na nossa opinião é muito mais completo do que os testes que tem nas corretoras. A gente tem sempre que lembrar, eu estou recomendando corretora aqui, mas eles têm os interesses dele. Então, vocês têm que aprender realmente a investir por conta própria. Vocês têm que entender como fazer. Conhecimento liberta, né? É isso aí. Então, montou lá o perfil. Com base nesse perfil, com base nos seus objetivos, necessidades, perfil de risco, a gente vai montar uma carteira de investimentos. Aí sim, a gente vai pensar qual que é a diversificação ideal para você, de acordo com seus objetivos. A partir daí, a escolha dos ativos, que é o que a gente faz no Simpla Club. É bem simples, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei, cara. É complexo, né? Você simplificou que é complexo. Eu só preciso de 4 dias para ensinar vocês. É só assistir as 4 aulas que eu garanto que qualquer pessoa aprende. Essas aulas acontecem online? Online, tudo online, para que qualquer pessoa consiga assistir. E você faz 4 vezes por ano. Isso tem aí. Alguma marcada por aí agora? Tem, em março agora, na primeira semana de março vai ter. Né? A gente faz sempre em momentos ali, a gente fez no início do ano. Hoje é quarta, estamos acabando fevereiro. Então, na semana que vem, domingo começa. Quem tá vendo a gente já pode. Esse domingo agora Já vou deixar o link aqui embaixo. É, isso aí. Pode deixar o link aqui embaixo? Pode, claro. Para quem quiser assistir, é online gratuito. Isso aí. Para poder conhecer, bacana. É gratuito. A gente faz assim, a gente entende que além de ajudar a gente a cumprir esse propósito, ajuda a nossa empresa a crescer também. Porque a gente faz questão de ensinar de verdade, como eu falei. Por que a gente quer ensinar de verdade? Porque essa pessoa ela vai se sentir grata por nós também. Ela vai começar a investir, mesmo que ela não se torne cliente nossa agora. Eu tenho certeza que depois, se ela pensar em alguém em relação a investimentos, ela vai lembrar do que a gente ensinou. Tem que pagar alguma coisa para ter acesso à plataforma Simpla ou não? A plataforma Simpla é paga, né? Porque é um trabalho ali de analistas profissionais, são mais de 250 ativos, mas assim, também, mais uma vez, é um preço ínfimo ali, você pode olhar qualquer concorrente que o nosso é mais barato. A gente está sempre focando em aumentar a qualidade e mais democratização desse conhecimento. O nome Simpla, né, como é escrito, como a gente faz na Simpla Invest, o Simpla Club e os outros produtos, ele vem de simples, escrito em Esperanto, que é a linguagem universal. De onde a gente tirou isso? A gente quer simplificar os investimentos para que todo mundo consiga entender. Então, a gente está sempre focado nisso, em simplificação e para o leigo mesmo, para a pessoa que está começando. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha, a gente só fica assim, né, Mariano? Meu Deus, por onde que eu vou começar? Acho que é pela aula gratuita, É isso cara. aí. É porque, assim, ó, não adianta... Se a gente ficar, né, às vezes, tentando trocar ideia rápida, assim, para ensinar, não vai aprender da mesma forma do que uma aula que já foi pensada em ensinar. Ela tem uma ordem específica, tem imagens, gráficos, animações, vídeos, então fica muito mais didático, muito mais fácil, né? É claro que, assim, a gente consegue investir no caso do nosso serviço de consultoria, aí é outra história, porque às vezes você nem precisa aprender nada, a gente vai lá e vai fazer, é assim, assim, pronto, a gente faz para você, né? Mas para realmente ensinar, é preciso um ambiente um pouco mais organizado, as ideias ali, né? Até mesmo no conteúdo gratuito, aprende muita coisa no meu Instagram e tudo mais, mas sendo bem sincero, dificilmente vai aprender mais do que numa sequência de aulas bem pensada para isso. Faz toda a diferença. Eu trabalho com licitações e contratações públicas, ensino, e eu falo, se você cair para poder aprender isso solto na internet, é muito difícil. Você tem que ter uma ordem para poder entender isso. Essa ordem vem de quem pensou aquilo, de quem está falando para aquilo, né? Falando em aula, falando em ambiente online, esse fenômeno de ter aumentado 10 vezes o número de investidores vem de influenciadores
temos aí Primo Rico, né? O Thiago Negro, nós temos o Bruno Perini, nós temos o Lucas Rufino, nós temos... Eu não sei o nome do primo pobre também, que fala... Eduardo. Que cada um com a sua cultura, o seu meio, foi fomentando essa ideia, né? Como é para você hoje, como é que é para você ser um influenciador? Porque você é um influenciador digital. Sim. Você tem 350 mil pessoas no Instagram, mais de 100 mil pessoas no YouTube. Sim. E eu vejo que lá você compartilha, além do seu conhecimento, também a sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que é isso. Legal. Ser uma pessoa pública, uma figura pública. Claro. Assim, o trabalho dos influenciadores, ele foi crucial aí nesse aumento de investidores, né? Como eu disse, quando eu comecei, e até comecei a produzir conteúdo disso, não existia quase nenhum conteúdo na internet sobre investimentos, né? Era muito cru. Então, a gente tinha que buscar em, às vezes, livros mesmo, né? Ou blogs e tudo, ou vídeos estrangeiros. Agora, aqui no Brasil não tinha. E, pô, eu conheço todos os nomes que você falou aí, né? Conheço pessoalmente e tudo. Então, eu sempre falo isso com eles também, a gente fala isso entre si. Por outro lado, a gente tem que saber quem seguir, né? Porque da mesma forma que tem bons influenciadores, a gente tem também outros influenciadores que levam as pessoas, os seguidores, para um caminho errado. Quantos influenciadores aí se renderam ao mercado das apostas, por exemplo? Quantos influenciadores se renderam ao mercado do trade? Né? Que são justamente produtos muito mais fáceis de vender, porque você vende um sonho absurdo ali para sua audiência, né? Todo mundo quer ficar milionário, mas não é só ficar milionário, é ficar milionário da noite pro dia. Então, se você vende que isso é possível, você vende muito mais. A gente recebeu muitas propostas de empresas querendo nos patrocinar, pagando centenas de milhares de reais aí por mês, e a gente não aceitou. Por quê? Porque não acredito nisso também para a minha audiência, né? E eu cheguei num patamar financeiro mesmo, que eu não preciso mais fazer coisas só pelo dinheiro. Por exemplo, eu sempre tive a oportunidade de me mudar para São Paulo, né? Todo mundo sempre me falou isso, cara, mercado financeiro, influenciador e tal, você tem que estar em São Paulo, vai para Alphaville de Barueri. E eu falei assim, cara, até pensei nisso, vou admitir que eu cheguei a pensar num momento. Depois eu refleti bem e falei, cara, eu já tenho dinheiro suficiente aqui para viver muito bem. O que importa mais? Eu ganhar mais dinheiro ou eu ter uma qualidade de vida legal com a minha família? Minha família é toda daqui da região, eu vivo muito tranquilo, não pego trânsito, moro numa casa muito boa, tenho segurança que as minhas filhas estão nas melhores escolas, que a gente não tem medo de sair pra rua e ser assaltado como é lá em São Paulo, como é no Rio de Janeiro, que eu vou muito lá. Então, eu prefiro hoje, por essa qualidade de vida, do que necessariamente estar num ambiente pensando só em mais dinheiro, né? Isso é intangível, cara. Isso é ativo de você ter a sua família perto, viver bem. Exatamente. É uma coisa surreal. Mas é um desafio maior. Com certeza. Porque ele saiu do eixo Rio-São Paulo, onde estão os caras. Qual que é o seu propósito? Porque quando ele falou que ele já estava num patamar, pelo pouco que a gente já te conhece aqui, pelo que você está falando, você não passar o que você não acredita para o seu cliente é caráter. Isso. É transparência. É o alicerce que você vai ter para continuar, ou mais, ou no mesmo nível que você esteja. Sim. Agora, você pesou uma coisa que é muito importante. Até que ponto vale a pena você ter tanto dinheiro assim, sem qualidade de vida, sem você perder? E você sofreu isso com a perda do seu pai. Sim. Você perder momentos com a sua filha. E não te impediu. Que você tá super bem, tá fofo. Eu vi lá na rede social, só no carrão, instigando o povo pra casar. Galerinha, sai desse rolê de festa. Não vai te levar a lugar nenhum. Tem que casar e ter filho. Não é não, Rufino? É isso aí, Chega é de isso rolê. aí. Isso aí é mais uma coisa que eu vi acontecendo, né? Que eu vejo acontecendo. Assim como no início a gente estava falando que a gente vê que a juventude está mais fraca, né? E com base nisso, todas essas tradições começaram a ser pensadas como algo ruim, como algo que a sociedade vem querendo quebrar cada vez mais. Na minha visão, quanto mais fracas estão as famílias, mais fácil é para os caras lá de cima controlarem, manipularem essa massa, essa população, né? Então, eles querem mesmo que você não tenha filhos, eles querem que você não se case, eles querem que você fique lá nas festas, na putaria, na doideira, porque isso é bom para eles. Quanto mais você pira tudo, menos você pensa no que eles estão fazendo lá,
né? A partir do momento que você começa a ter uma solidez na sua família, na sua vida, você começa a ser uma pessoa que está se preocupando mais com isso também. É uma pessoa que vai lutar até o fim para proteger os seus. Ao contrário de quando você é solteiro, quando você é sozinho, você não tá nem aí. Você quer meio que curtir a vida, entre aspas. E você acaba abrindo mão de viver o que é mesmo a maior felicidade pra mim, que é, poxa, meu casamento, as minhas filhas ali, estar perto da minha família. Isso pra mim não tem preço, né? Então, eu sempre falo com as pessoas, olha, se você tá em dúvida, se você tá pensando, para de escutar esse povo e vai sim ser feliz ao lado de quem você ama, vai sim ter filhos. Não pensa que, não é hora ainda, isso é gasto, isso aí vai me dar trabalho. Não, a maior felicidade do mundo é ter filho. E quando eu tive minha primeira filha, não foi planejado, eu tinha ainda 21 anos, 22 anos, né? Então, não tô falando assim que fiz tudo certinho no padrão, não. Na época que eu tive filho, eu fiquei na dúvida. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô perdendo a minha juventude? E depois eu percebi que, na verdade, eu ganhei. Eu ganhei muito mais do que eu poderia sonhar, né? Quando eu olho pra carinha das minhas filhas ali, é uma felicidade tremenda que eu não consigo achar em nenhum dinheiro do mundo, em nenhum carro que eu compro, nenhuma casa que eu tenho. Esse é o valor. Muito bom. Essa cultura, esse limite, ele tá muito no pessoal da sua área, né? Você tem pessoas assim, que tão, né, tipo Pablo Marçal. Pablo Marçal é um exemplo que fala da família, tal, o tempo inteiro, tem essa cultura, mas às vezes, ao meu ponto de vista, ele extrapola um pouco no sentido de querer mostrar que você tem que ter um Hammer, tem que ter uma Bugatti, tem que ter isso, porque senão você não é general da vida. E aí, assim, as pessoas ficam vendo aquilo como se aquilo fosse sinônimo de felicidade e de riqueza. Não tô dizendo que não é, tô dizendo que é. Mas existe um limite, né, cara? Isso é complicado, essa cultura, às vezes, de abundância. Você concorda com isso? Concordo. Você trouxe o Pablo Marçal logo pra soltar uma polêmica que tá na moda aqui. Não, mas é porque é isso. Ele fala de família, o cara que tem esposa, tem 4 filhos. Vou te falar Mas que... Ele é bacana em vários pontos, só. mas também tem esse ponto que às vezes extrapola. Mas olha só, ele tá chamando a atenção, não vou entrar nesse mérito de seguidor, quanto que ele ganha, nada disso. Mas ele criou uma polêmica, porque virou meme. Tá, mas eu Sim. quero saber no sentido de, sim, essas pessoas, essa cultura, o que você acha disso? Não, perfeito. Tudo bem, joguei uma bomba pra você. Não, mas o que eu ia falar é justamente que eu já vi muitas falas dele que fazem muito sentido, principalmente aí voltado para relacionamento, família. Eu acredito muito nisso também. Mas me parece que ele se perdeu um pouco ali no personagem e começou a exagerar muito em tudo, né? Então parece que eu sou melhor em tudo. E aí as pessoas começaram, cara, não é bem assim, né? Então, eu acho que essa verdade que a gente tem que ter quando a gente produz conteúdo, ela é importante também, até mesmo para sua audiência reconhecer esse valor em você. Cara, eu tenho muitos erros, eu não sou perfeito em vários pontos, eu vou estar sempre falando o que eu acho melhor para minha audiência. Ponto final. Mas não acho também que eu sou um ser superior. Então, assim, eu posso estar errado em muitos pontos. Você não vai pegar um helicóptero caindo no prédio, vai subir um helicóptero e voltar, não, né? Mas não é pra nada, meu anjo. Isso aí eu tenho que aprender. Isso aí eu não aprendi, não. Mas fica assim, o limiar é tênue pra você também cair no ridículo e começar um efeito rebote. Exato, exato. Porque não é a verdade dele ou a sua verdade. É o que é real. É assim, eu também não... Eu sou avesso aos extremos. Sempre. Eu não acho que o cara é bom por causa disso ou ruim por causa disso, né? Totalmente. Ele tem coisas muito boas e coisas que eu questiono. O que eu quis trazer dessa cultura porque ela tá muito próxima da pessoa que fala sobre riqueza. E você fala muito sobre riqueza. Sim. Só que aí você tá falando de riqueza, aí você tem um lifestyle bacana, você tem uma casa bacana, tá ali. Isso é bom as pessoas verem e falar assim, olha, você pode ter isso. Sim. Mas a felicidade não está aqui. Tem a frase do Jim Carrey que ele fala: eu gostaria que todo mundo tivesse sucesso e dinheiro para entender que não é sobre isso. Perfeito. Né? E eu acho que é isso. Assim, todo mundo quer ter sucesso, ou não sucesso, mas quer ter dinheiro, quer ter sucesso sim, mas não quer ter fama. Mas não é só sobre isso. É sobre ter uma família estruturada, é sobre chegar em casa, a mulher tá bem contigo, os filhos estão bem contigo, suas filhas. Com certeza. E você até falou de lifestyle, né? Você falou de lifestyle e assim, eu tô sempre ostentando nas redes sociais, mas sabe o quê? A minha liberdade ali, minha família com elas, né? Então, hoje mesmo eu postei aqui um story antes de vir pra cá. Eu tava lá acompanhando a minha menorzinha, que ela tá aprendendo a engatinhar agora. E todo dia eu tô lá, eu fico com ela à tarde. Qual que é o preço disso? Eu falo com pessoas que veem valor nisso também.
grande parte das pessoas não veem. E aí, realmente, esses influenciadores querem mostrar o quê? É só carro, só ostentação, só festa, fama. Mas isso pra mim não brilha tantos olhos. Pô, se você olhar meus carros, eu gosto bastante de carro também. Eu gosto de luxo também. Mas eu entendo que isso é só um detalhe. Se não tiver o resto, isso aí não vale de nada. Sabe o que eu acho que, assim, a sensação que eu tenho, meu filho, que você tem 2 pontos muito importantes. Você tem que ter o identitário. Pô, eu posso. Eu me identifico com o que você acha. E o aspiracional, eu posso chegar lá também. Eu acho que essa aliança foge do Marçal, né? Aquela coisa, ostentação. E também não deixa as pessoas desesperançosas de ter um lifestyle. Pode não ser igual o seu. Sim. Mas pode ser uma coisa... Aí é outra coisa que vocês estavam falando, né? Que você perguntou do lifestyle. No início, eu focava o quê? Eu tenho que transmitir conteúdo. Eu só falava conteúdo, investimento. Eu percebi que as pessoas não se interessavam por isso. Os investimentos, eles são só o meio para chegar no destino final. Elas querem ver se eu vivo aquilo que eu prego, como que é essa vida, qual é essa vida que eles podem ter. Então, realmente, eu tenho que mostrar parte da vida se quiser ser um influenciador, se quiser ter relevância nas redes sociais. Skin the game, né? Isso aí. Então, assim, eu vou ser sincero, eu nunca tive... Pelo contrário de ser famoso, de muitas pessoas me conhecerem, de mostrar minha vida, quem me conhece antes de eu começar a produzir conteúdo, sabe que eu era totalmente o contrário. Eu sempre fui o cara mais tímido da turma, eu não gostava de mostrar nada, eu gostava de ficar quietinho na minha, não postava nada, não postava vídeo, não falava da minha vida. Só que eu percebi que esse era o jogo. E se esse é o jogo, as pessoas estão ali no Instagram para verem pessoas que elas gostam, para verem os amigos, para verem os familiares. Então, elas só vão realmente confiar em você se você mostrar para elas que você também é uma pessoa comum. Mostrar que você vive aquilo ali, que você tem problemas também, onde você mora, né? Então, eu faço questão de mostrar isso também, né? Essa vida que, na minha opinião, é excepcional, mas para muitos seria uma vida normal demais, casado, filhos e tal, fica em casa, interior de Minas, mas para mim é uma vida sensacional. E aí, quem concorda com isso, quem acredita nisso também, vai gostar de acompanhar esse estilo de vida e sempre com um propósito final. Eu não estou ali mostrando a minha vida para me mostrar, pelo contrário, eu já cheguei num ponto que em qualquer lugar que eu vou, as pessoas me reconhecem e vêm, querem tirar foto, eu acho isso o máximo, né? Tava viajando agora, em todos os restaurantes que eu fui, em todos os hotéis que eu fui, tinha aluno meu perdido lá, que, ô, Rufino, você tá aqui e tal, legal, tirando foto. Eu acho muito legal. Mas não vejo, né? Por que eu gostaria só disso? Tô lá no momento com a minha família, tranquilo, relaxando, e um monte de gente me conhecendo, né? Então, realmente, isso aí foi uma consequência que eu acho muito legal, faço questão de cumprimentar e abraçar todos os meus alunos, mas que, por outro lado, nunca foi algo que me brilhava aos olhos, nossa, eu quero ser famoso, né? Agora, a partir do momento que eu vi que isso era essencial para eu conseguir atrair mais pessoas, para eles entenderem o meu conteúdo, se interessarem pelo meu conteúdo e aí sim transformassem a vida deles, aí eu comecei a fazer mesmo sem querer. Rede social, a premissa é a seguinte: independentemente do nicho, do segmento, do propósito que você tenha, pessoas conectam com pessoas. Você tem que gerar uma identificação. O resto é consequência. Aí você leva com a sua narrativa para onde você quer levar a sua bolha, né? Dentro da internet. Mas pessoas conectam com pessoas. Faz muito sentido. Não tem jeito. E foi o que você falou. Adianta você falar que faça isso, faça aquilo, que você vai ter isso. E você não tem? Né? Que tipo de coisa é essa? Exato. Você tem que viver aquilo que você fala. E hoje em dia tem muito esse tipo de mentira na internet, né? O influenciador vai lá, aluga um carro esportivo, vai pra uma casa qualquer, ou vai viajar, vai pra Dubai, que é a moda, né? Vai pra Dubai, faz umas fotos lá e fica vendendo qualquer porcaria. Lá em Gramado você consegue alugar 10 minutos pra andar na Ferrari por R$900. Nossa, eu não dava de jeito nenhum. Aí você pega a Ferrari da voltinha em Gramado, R$900, tira a foto, faz um anúncio. Quer ficar rico? Me segue aqui. Não é desse jeito. O povo não é bobo, gente. Isso aí. Esquece. Por isso que é o legal de você mostrar assim, a vida nos limites e tal. Sim, assim, e cara, eu não tenho nada a esconder e você consegue ver isso, poxa, eu mostro sempre minha casa, onde eu moro, mostro minhas filhas e tudo mais, porque eu sei, eu acredito em Deus também, eu sei que, cara, eu não fazendo mal a ninguém vai fazer mal a mim também, é o que eu acredito, tá? Então,
E eu mostro mesmo, porque eu não tenho nada a esconder. Agora, você vê vários influenciadores que às vezes você vê, ele nunca mostrou a família, nunca faz questão de estar sempre escondido, sempre viajando. Eu acho isso um pouco estranho. O que essa pessoa está querendo esconder, né? Então, isso é mais um filtro que eu vejo na hora de confiar em alguém na internet ou não, sabe? Pô, a pessoa tá mostrando, ela faz questão de mostrar quem ela é de verdade, contar as histórias do passado, mostrar ali a família, mostrar os hábitos que tem. Se ela tá sempre querendo esconder alguma coisa, eu acho que algo de errado ela tem, até pelo menos um pé atrás aí ela tem. Tem que ficar de olho. Agora, Rufino, você tá aí bombando, carrão, família, tudão, mas você já deve ter passado aperto. Já fez alguma cagada? Deu algum ruim no meio do caminho? Você Com se certeza. refez? Assim, eu sempre fui um cara, em relação a dinheiro, eu fui um cara controlado. Então, eu sempre estudei muito sobre educação financeira. As minhas cagadas estão mais relacionadas, talvez, com bebedeira, com coisa assim que eu fazia, Mas sabe? nenhuma frustração no investimento, algum erro? Isso sim, isso sim. No início ali, como qualquer iniciante, a gente comete muitos erros, né? De tentar investir pensando no curto prazo, tomar decisões ali com base em dica de influenciador que viu na internet. Então, às vezes, a gente vê alguém comprando uma ação e muitos ficam perguntando, Vino, qual ação que você está comprando esse mês e tal. Eu falo, cara, eu não vou falar, porque se eu falar, você vai copiar e aí pra você não faz sentido. Boa. Cada carteira é individual. É o momento da pessoa, né? Então, assim, eu mesmo já fiz, e assim, eu até mostro de vez em quando pros meus alunos, mas deixando isso bem claro, olha, cada um tem seu momento, cada um vai montar sua carteira. Agora, quando a gente vem pros investimentos, né? Se você tá sempre querendo seguir uma diquinha, a primeira diquinha, a próxima diquinha, você provavelmente vai se dar mal. E comigo não foi diferente. No início eu fiz isso sim. Eu cheguei a tentar fazer trade, por exemplo, né? Coisas que eu vi depois que era uma grande besteira e que não funcionavam. Mas eu tive que cometer esses erros até aprender. Eu aprendi na prática, né? Muito bom. E criptomoeda, o que você acha? Então, criptomoeda, ela tem o lado bom, ela tem né, é uma tecnologia que veio para ficar, eu realmente acredito que isso aí está revolucionando, né? Não vou nem falar vai revolucionar, está revolucionando a forma que a gente vê o dinheiro, mas tem que tomar muito cuidado como investimento. Porque, na minha visão, você vai investir em algo que é produtivo por si só, é algo que gera valor por si só. A criptomoeda, ou qualquer criptomoeda, o Bitcoin, por exemplo, ele tem o seu valor, é claro. Mas, querendo ou não, ele continua sendo uma moeda. Ele não é algo... Então, assim, qualquer tipo de compra que você faça de certa forma, especulativo, tá? É igual você comprar dólar, é você comprar euro. Vou comprar dólar só porque eu acho que vai valorizar. Não é o tipo de investimento que eu recomendo. Agora, você ter uma carteira... Pela volatilidade? Não só pela volatilidade, é porque assim, quando você investe numa ação, você está comprando uma empresa. Digamos que você vai comprar lá o Itaú, as ações do Itaú. Itaú é um banco, é uma empresa, tem lá dezenas de milhares de trabalhadores, vendem seus produtos, você consegue saber como que a empresa lucra. E aí, como que você ganha dinheiro? O lucro dessa empresa ele é distribuído para todos os acionistas. Então, se você tem uma ação do Itaú, você vai receber o lucro dele. Então, você vai receber esse lucro para o resto da vida. Se a empresa está lucrando mais e está crescendo, você ganha na valorização e também nos dividendos, que é essa distribuição de lucros. Quando você simplesmente compra uma criptomoeda, você pode ganhar na valorização só. Né? Ela não vai virar 2 criptomoedas, 3 criptomoedas. Pelo menos não o Bitcoin ou as mais conhecidas. Quando a gente compra Bitcoin hoje, quando a gente compra uma criptomoeda hoje, a gente está acreditando que aquilo vai valer mais no futuro. E eu realmente acho que vale, eu realmente tenho na minha carteira também, mas é entender que é uma posição um pouco mais especulativa. Eu vejo gente aí colocando 100% em cripto, ou então caindo em golpe que parece ser cripto e na verdade não tem nada de cripto, por conta dessa ganância, né? Vê lá, as criptomoedas estão subindo muito. Agora tá subindo pra caramba, né? Subiu mais de 100% aí nos últimos meses. Então, nesse momento, as pessoas ficam mais eufóricas. E às vezes alguém que nunca investiu, que não tem carteira de nada, vai querer o quê? A criptomoeda. Colocar todo o dinheiro em criptomoeda. Vai se dar mal. Bem provável que vai se dar mal. Agora, você ter uma carteira bem diversificada, uma carteira robusta, e colocar lá 5% dessa carteira em criptomoeda, pô, beleza, faz sentido, porque realmente é uma tecnologia nova e que veio para ficar, na minha opinião. Boa. Você falou no começo que a gente precisa gastar, precisa ganhar dinheiro, mas precisa gastar melhor. E você fala um pouco sobre orçamento familiar, Sim. sobre como controlar melhor os gastos. Quais são suas dicas para pessoas assim,
que estão aí endividadas, que querem sair da dívida? Ele Como é que faz? O próprio. Pode fazer consulta. Fala pra mim, não fala pra ninguém, não. Sou pra... Boa. Eu posso, né, falar exatamente como eu mesmo fiz, porque eu passei por isso, né? E realmente, assim, se você tá numa situação onde você nem consegue bancar os seus custos, quando que isso normalmente vai acontecer? Ou se você for uma pessoa realmente descontrolada, né, compulsiva, por exemplo, consumidor compulsivo, ou se você simplesmente tiver uma queda na sua renda, né? Isso pode acontecer. Se você tiver uma queda na sua renda, você não se preparou, não tinha seguro, nem nada nesse sentido, beleza, você vai ter uma queda e vai ter que agir. Então a primeira coisa é readequar os seus gastos para eles caberem no seu orçamento. Eles têm que caber no seu salário, é aquilo que eu falei, tem que gastar menos do que ganha. Se hoje você já gasta menos do que ganha, beleza. Aí é mais uma questão de organização para você depois pensar em quitar suas dívidas, por exemplo, né? Para fazer essa organização, vou tentar resumir aqui, né? Mas poderia ser um pouco mais complexo. Você precisa entender a diferença entre ativos e passivos, é o primeiro ponto. Então, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Você tem que começar a investir mais em ativos para em algum momento você se livrar dessa que a gente chama de corrida dos ratos, de só ficar trabalhando para pagar a conta, trabalhando para pagar a conta. Então, entendeu essa diferença? Ativo você não vai economizar, pelo contrário, você tem que gastar mais com ativo. Passivo, todos os outros você pode economizar. Dentro desses passivos, você vai ter gastos essenciais e gastos supérfluos. Os gastos essenciais são aqueles que você não consegue parar, você não consegue cortar. Então, gasto com moradia, gasto com transporte, gasto com saúde, né? Tudo isso que não tem como, você tem que ter de alguma forma, são os gastos essenciais. E aí você realmente vai pegar uma listinha de todos os seus gastos e vai anotar, esses aqui são essenciais. E os gastos supérfluos são o quê? Tudo aquilo que a gente gasta, mas que você poderia cortar a qualquer momento, se precisasse. Então, gasto com lazer, gasto com saidinha, gasto com roupa, qualquer coisa que você pode pelo menos esperar para gastar, né? Esses são os gastos chamados supérfluos. Beleza, fez essa separação, aí você começa a agir um a um. Pô, os gastos essenciais você tem que tentar reduzir, pelo menos analisar se dá para reduzir. É trocar sei lá, você tá lá com energia elétrica tradicional, será que faz sentido colocar uma energia solar aqui? Será que isso vai reduzir meu gasto? Opa, tô aqui gastando tanto com gasolina, será que se eu tivesse um carro mais econômico? Ou será que faz sentido eu ir de carona? Cada caso vai ser um caso. Mas os essenciais, você tem que avaliar como você poderia reduzir. Os gastos supérfluos, aí é uma questão de realmente colocar a mão na consciência e ver se é o momento de você ter aqueles gastos ou não. O lazer é essencial. É essencial que você se sinta bem, que você compre suas coisas, que você gosta. Isso é importante para a gente manter uma qualidade de vida e se manter firme no caminho. Agora, se você está numa situação de endividamento, se você está numa situação que você gasta tudo que ganha, alguma coisa aí está errada. E se você ficar assim, em algum momento você não está sofrendo agora, você vai sofrer. Então tem que começar a agir, né? Separa isso, separa em diferentes... a gente tem até o nosso método dos potes que eu ensino para os meus alunos lá. Em diferentes potes ali, você vai passar quanto você vai gastar para necessidades básicas, quanto você vai gastar para lazer, quanto você vai gastar para educação. A educação é o único investimento que ele dá um retorno infinito, né? Então, educação é algo que você tem que estar investindo o tempo todo. Sejam eventos de networking, sejam masterminds, mentorias, que seja investindo tempo mesmo num curso gratuito, comprando livros, fazendo cursos especializantes. É a forma que você falou de aumentar a sua renda. É isso aí. Seria a única forma de aumentar a renda. Seria meio você ter independência financeira para chegar à liberdade financeira, porque são coisas diferentes. É isso aí. Então, quando você está investindo... Como eu falei aqui, os ativos você tem que tentar aumentar. Os passivos você tem que tentar reduzir. Quando você está investindo em ativos, é a única forma de você aumentar a sua renda. Então, quanto mais você investe em ativos, mais você vai poder gastar com passivos depois, né? Só que tem que investir em ativo primeiro. Aqui eu falei, vou só continuar. Eu falei necessidades básicas, lazer, educação e depois você vai ter ainda, na minha visão, outros 3 potes. Os de investimentos. Primeiro, investimento de curto e médio prazo. Por exemplo, você quer trocar de carro, quer fazer uma reforma na sua casa, quer fazer uma viagem. Ao invés de você fazer dívida, você vai economizando antes para você ter o dinheiro para pagar à vista, né? Faz muito mais sentido. E aí você, às vezes, consegue descontos e tudo mais.
Ah, mas e depois lá não tem desconto, é melhor parcelar? Aí vai ser melhor parcelar, mas pelo menos você tem o dinheiro e aí você nunca vai tomar uma decisão que vai prejudicar o seu orçamento. Depois ainda tem os investimentos de longo prazo. Esses são os investimentos de independência financeira. Esses são os investimentos em ações, fundos imobiliários, ativos que vão gerar renda, para que eles comecem a gerar renda, e essa renda é o que vai bancar o seu estilo de vida. No início vai estar bancando ali um cafezinho, depois vai estar bancando já um lanche, um almoço, um jantar, depois está bancando sua conta de água, de luz, condomínio. Quando você der conta, está bancando todos os seus gastos fixos, e aí você se considera uma pessoa livre, porque você não depende mais do seu trabalho para viver, né? E só se você começar a investir nesse pote aqui, você realmente vai chegar lá. E eu ainda faço questão de falar de um outro pote, que é o pote das doações ou do dízimo, né? Se você é uma pessoa religiosa, tem ali o dízimo, que eu acho que é muito relevante você dar também, você fazer o bem, devolver um pouco o bem daquilo que você ganha, ou pelo menos doações, você doar, ajudar uma pessoa de mais necessidade, às vezes alguém à sua volta que está numa situação muito mais difícil que você. Por que isso? Porque você começa a treinar até mesmo a sua mente, que nós somos treinados a vida inteira com crenças limitantes que vão ali só nos atrapalhando, nos afastando da pobreza, da riqueza, melhor dizendo, né? Vão sempre nos afastando da riqueza. Isso é uma forma de você dizer para si mesmo que, cara, quanto mais rico eu fico, mais eu posso fazer o bem para as pessoas, mais pessoas eu estou ajudando. Então você está retribuindo ali para a sociedade um pouco daquilo que você conquistou. Então, quando você consegue fazer isso bem feito, quando você consegue fazer essa distribuição bem feita, na minha visão é o ápice de um orçamento financeiro, onde você consegue estar aproveitando a sua vida também, porque você está ali separando uma parte para o lazer, focando em aumentar a sua renda, aumentando seu padrão cada vez mais e também contribuindo para o próximo. Ai, acabei de achar minha crença limitante. Ô, gente, a pobreza introjetada. Eu não posso ver um parceladinho que eu quero fazer. É um inferno. Esse é o meu problema. Eu não posso ver 10 vezes. Uma brunzinha de 10 de 30. Olha que idiota. Mas, ó, o parcelamento não é errado. Não é sempre errado. O errado é quando ele tem juros e não é um ativo, não é algo que vai te retornar. Porque quando tem juros e é um ativo, ainda dá para pensar, dá para fazer conta. Agora, você comprar alguma coisa parcelada que tem, ou que você não tem dinheiro para aquilo, e aí você parcela por não ter dinheiro, isso é um problema, né? Às vezes você vai pagar juros, às vezes você vai antecipar o que deveria ser comprado só lá na frente. Mas mesmo sem juros, Rufino, porque você sempre acha que a 10ª não vem, né? Você só vai pagando. Só que junta. Exatamente. Aí você perde o controle. É isso aí. Ó, eu gasto tudo no cartão de crédito. Tudo que der, eu passo no cartão de crédito. Mas por quê? Para aproveitar tanto os pontos e milhas que geram, porque com isso eu consigo viajar para o mundo todo de graça, ou mesmo retornar em dinheiro, porque você pode pegar, gerar essas passagens e vender e passar para frente, ou mesmo vender essas milhas, né? Então, é um dinheiro a mais que retorna. Mas também por utilizar o dinheiro do banco ao invés de utilizar o meu. Então, digamos que eu vou lá gastar 10 mil reais por mês. Se eu tenho esses 10 mil reais, esses 10 mil reais vão estar rendendo lá para mim. E, digamos, para facilitar aqui, que ele renda 1% que seja ao mês, 1 e poucos por cento ao mês, dependendo de como você investir. Já é um dinheiro a mais que você está ganhando ali, porque você só está usando o dinheiro do banco, né? Você mantém esse dinheiro investido, esse dinheiro vai rendendo, você está usando o cartão de crédito, está retornando ainda com milhas e tudo, e você não se complica desde que você tenha uma educação financeira para isso. Qual que é o problema disso? É que se a pessoa não tem educação financeira, aí ela começa a usar o cartão da maneira errada, que é o quê? Eu não tenho dinheiro, então eu preciso parcelar. Isso, na minha visão, não é muito inteligente, tá? Para a maioria das coisas. Para passivos, eu não acho muito inteligente. Por conta disso aí, você vai pensando só no valor da parcela, mas você junta 1, 2, 3, 4. Na verdade, você está pagando mais do que seria o valor à vista. Então não faz nenhum sentido, né? Perfeito. É melhor você dar uma pausa, calma aí, deixa eu me organizar aqui, que todas as dívidas, pronto, comecei do zero. Passa no cartão, mas passa à vista, se for o caso, né? Que já é mais que o suficiente. Até que ela sabe, não é muito inteligente, não, é burro mesmo. E não é educação financeira, para mim, não é autocontrole. Rufino, tem um vídeo seu que eu vi antes de... Final de semana, eu tava me preparando para esse episódio. Aí que é um vídeo seu de 4 ou 5 anos atrás. Tá bem diferente. Tá mais novo, usando brinco. E você tá um setupzinho bem de casa, bem doméstico. Sim. E você tá ensinando lá como conseguir maior crédito, parece, no Nubank. Aquele Rufino de 5 anos atrás, para esse Rufino de agora,
com empresa, ensinando 500 mil pessoas. O que que você tem aí de grande diferencial que você acha? O que que você aprendeu daquele cara para esse cara de hoje? Tirando o corpinho malhado, o carro Cabelo no jeito. Passou. Depois tem que passar esse gel aí, pô. Não vai não, vai não. você tem Não, entrada. pô. Olha, gel não? O meu não fica não, moleque. Tá faltando cabelo. Depois eu te ensino. Abaixa aí. Mas, assim, eu acredito que a gente está sempre evoluindo e sempre buscando mais aprendizado, né? Quando você está vivendo numa fase de evolução em todas as áreas da vida, é isso aí que acontece. Às vezes você olha vídeo meu de 1 ano atrás e fala assim, cara, não é a mesma pessoa. Né? Mas por quê? Pô, todos os dias eu estudo uma coisa nova, todos os dias eu estou aprendendo, todos os dias eu estou buscando evoluir, conversando com outras pessoas, trocando ideia igual a gente está fazendo aqui. E a gente sempre, mesmo que esteja ensinando, a gente está aprendendo também. A gente está puxando um pouquinho de cada coisa, né? Então, ali atrás, né, se você olhar qualquer vídeo, você vai ver que eu tinha muito mais dificuldade de fala. Minha oratória não era tão legal. A imagem, obviamente, não era legal, né? Eu comecei do jeito que dava. Nunca foi uma habilidade nata minha, a comunicação. Eu tive que aprender para conseguir transmitir o meu conhecimento. Então, quando você olha lá atrás, você vê que eu tinha essa dificuldade. Hoje, eu sinto que eu já estou um pouco melhor. E vou melhorar mais. Eu estou sempre estudando sobre isso, sempre buscando me desenvolver, né? Mas o maior aprendizado disso aí é começar com o que você tem em mãos, cara. Porque quando eu comecei a produzir conteúdo, era um celular velho lá, que tinha mesmo, e foi isso aí, entendeu? Não fiquei preocupado, mas se eu preciso ter um estúdio, preciso ter uma câmera top e tal, preciso ter funcionário. Não, eu comecei do jeito que dava, eu mesmo editando os meus vídeos. A partir do momento que eu fui começando a faturar, eu fui conseguindo agregar pessoas para o meu time também. E hoje nós estamos aí, nós conseguimos oferecer uma qualidade muito maior, mas se eu não tivesse começado lá atrás, provavelmente eu não teria chegado até aqui. Esse é o discurso bem de procrastinador, né, cara? Eu só não faço isso porque eu tenho estúdio. Eu só não faço isso porque eu ainda não estou preparado. E, na realidade, feito é melhor que perfeito. A gente nunca vai achar que a gente está 100% preparado, né? Não, então, sim, né? hoje eu também tenho várias coisas que eu acho que poderiam ser melhores. Mas, assim, tô fazendo o que dá para fazer agora. Um ar mais gelado, né, pô? Um ar mais gelado descia bem. Aí, Felipe, metendo o pau ainda. Cara, tô folgada, hein, Mariana? Rufino, família, cara. Você falou de família. Quem que é o Rufino? O Lucas pai, o Lucas marido? Quem que é esse cara? Cara, acho que já deve ter dado pra perceber que eu sou um apaixonado pela minha família, né? E a todo momento eu tô buscando ser melhor pra elas também. Como é que é a sua esposa? Marcela. Marcela, suas duas filhas. É Isis e Jade. Isis e Jade. E... Pô, logo quando eu fui ter 2 filhas, né, meninas, e eu sempre pensava que eu teria um filho menino, eu era aquele cara de curtição e tudo mais. A partir do momento que nasceu a primeira filha, eu já comecei a me transformar. E me transformar num homem melhor mesmo, na minha opinião. Primeiro foi a Isis ou foi a Jade? Foi a Isis. Foi a Isis. Porque você começa a perceber que elas vão buscar no marido delas, na escolha delas, aquilo que elas veem em você. Se você é um marido ruim, provavelmente as suas filhas farão escolhas ruins também. Isso é comprovado. Você pode olhar histórias e histórias aí onde isso se repete. Normalmente você repete o padrão dos seus pais, né? Então, isso me motivou ainda mais a me tornar uma pessoa melhor. Então, todos os dias eu tô buscando esse tipo de educação mesmo. O que eu faço aqui hoje, minhas filhas terem orgulho de mim, elas vão gostar disso, a minha esposa vai gostar disso. Então, isso foi me moldando, né? Mas, se for pra resumir, é isso, cara. Um cara que faz tudo por elas, né? Que quer o melhor pra elas e ainda tem muita coisa que eu quero conquistar por elas também. E no seu dia a dia com ela? Você fica muito em casa? Você falou que você estava acompanhando o seu pequititinha começando a engatinhar. Como é que é seu dia a dia? Hoje a gente tem... malha, né? Não abro mão. Acordo 6 horas da manhã, vou pra ir pra academia, consigo ir pra academia antes das minhas filhas e da minha esposa acordar. Então, meu dia, ele começa assim, ele começa bem melhor. Se algum dia eu falhar, não é a mesma coisa. Então, eu treino sábado, domingo, feriado, tô de férias, eu treino também. Isso faz parte do meu dia a dia mesmo, do dia perfeito pra mim. Depois, eu volto pra casa, tomo café com as meninas, né? Então, a gente tem esse momento de café que eu brinco. Teve uma vez lá no meu Instagram que me fizeram a pergunta assim, o pessoal às vezes viaja em umas coisas, né? Eu queria saber como que é o seu café da manhã.
como que é? Alguém te serve? Viajando nas coisas assim. Como que é o café da manhã de um milionário? Aí eu fiquei zoando, né? Eu falei assim, eu respondi zoando. Eu falei assim, as serviçais ficam me esperando em pé, só podem sentar depois que eu sento, e aí eu toco um sino e comecei a viajar. E aí o pessoal riu demais daquilo, eu cheguei a comprar um sino pra ficar brincando lá com a minha audiência, mas depois eu expliquei que, cara, o café da manhã do rico é justamente esse, é o poder, 9 horas da manhã, estar sentado na mesa com a minha esposa, com as minhas filhas, tomando um café da manhã, comendo o que eu quiser ali, a hora que eu quiser. E a maior parte das pessoas não consegue ter esse tipo de momento. Enquanto eu consigo tomar café com a minha família, almoçar em casa todos os dias, jantar em casa todos os dias, fazendo o que eu quero. E isso, para mim, é o dia do rico perfeito, né? Poder ter essa liberdade de ficar em casa e acompanhar o crescimento das minhas filhas. Então, a gente tem um escritório hoje, né? Nós temos mais de quase 50 colaboradores que trabalham com a gente hoje na Simpla Invest. Em alguns momentos ali de lançamentos, esse número chega a quase 100, né? Então a gente tem um espaço físico, mas assim como eu não cobro horário de ninguém lá, eu cobro resultado, eu também não tenho horário fixo para estar lá. Então eu faço questão de tô lá, mesmo que eu esteja trabalhando, almoço é sagrado com a minha família, vou para casa e almoço. É um dos motivos de eu estar aqui ainda nessa cidade, ainda aqui perto da minha família. Então eu tô sempre ali trabalhando de casa, de onde estiver, mas eu não abro mão de participar desses momentos em reunião de escola da minha filha, de estar com elas ali. Isso para mim é muito importante. O maior ativo é o tempo, né? Com certeza. É o tempo. E você falou isso o tempo inteiro. Então, sua maior riqueza é o tempo. Você busca liberdade financeira para ter tempo. Com quem ele ama. Com quem? Boa. Tempo de qualidade. Senão... Muito bom. Isso aí. A liberdade é isso. Meu filho, você tá achando, eu também sou rica. Tá certo que o meu café é 10 para 6 da manhã, mas eu tenho um criado mudo perfeito que leva pra cama comigo. Quem? André. Tadinho. Tadinho. Mas o André, cadê meu parceiro? Mas você precisa ficar Aí, ó. quietinho pra me acordar. O marido da Desirê, ele quebra a gente. Se ele tivesse aqui, ele te quebrava também. Ele leva café pra lá todo dia na cama. Que isso? Ele fala isso com a minha esposa e me quebra, porque eu não levo. Pra você ver que E é ele, inútil. quantos anos estão juntos? 27. Caramba. 7 anos, cara. 27 igual. E ele leva café pra ela todo dia. Uau. E é, tipo assim, ele falou comigo, eu falei, ô André, fala assim não, cara. Fala assim não, porque você aumenta a régua demais. E como é que você faz? Isso aí ele ganhou de mim, porque... Cria vergonha nessa sua cara e leva café da manhã pra Aí, ela. aqui no estúdio a gente brinca, né? A gente fala assim, o André é o cara. Aí sim. Ele realmente é o cara. Parabéns por isso. Rufino, assim, show te conhecer a sua história. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Saber que você tem um caminho grande. Você, junto com esse grupo que a gente falou aqui, né, de grandes pessoas aí, tem um caminho grande para poder ajudar o povo brasileiro a se cuidar mais, a cuidar melhor do seu dinheiro. Hoje eu falei vários livros, né? Porque esse assunto que eu leio muito, gosto muito. E de nada adianta, coitado. Eu não sei da mãe. por que, cara. Eu tenho algum problema. Escuta. E o fator de. Tem um livro que é um fator. É um livro mais. Eu gosto, mas é simples, mas eu chamo Fator de Enriquecimento. Que fala que a vida, são 3 pilares para o enriquecimento. Quer ser especialista em alguma coisa, que é trabalhar bem na internet, só saber lidar com a internet, falando de hoje em dia. E o terceiro pilar, saber cuidar bem do seu dinheiro. Legal. Esses 3 pilares são os pilares que podem levar qualquer pessoa hoje a sair do absoluto zero para alguma coisa. E, nesse caso, para ser especialista e saber cuidar do dinheiro, é só seguir o Rufino, seguir aqui as redes dele e poder conhecer mais. Então, obrigado por isso, cara. Rufino, já gostei de outro pilar seu, a gratidão. Boa. Essa sua vontade de ajudar o próximo baseado no que você passou. Boa. Nos seus desafios, nas suas dificuldades. Sim. E mais lindo ainda o exemplo que você quer dar para suas filhas. Cara, porque você imagina, se todo mundo pensasse assim, a gente não ia ter problema nenhum social. Mas ele tá puxando o saco só para tentar ganhar um negócio lá. Vai ganhar uns meses de graça no Simpla. À toa, nos 4 dias, você vai ver, eu vou sair, porreta, XP que se cuide. Presta atenção. Uma gratidão enorme de ter você aqui com a gente, desse exemplo, porque, como a gente sempre fala, a gente vai além. E você foi além. Você é um vencedor, mas você tem essa essência, essa gratidão, que eu acho que é o que te impulsiona, independentemente do seu conhecimento e o quanto que você correu atrás. Eu acho que essa balança, essa conta tem que fechar. E tudo que você fez foi no amor.
que também eu acho que é o combustível que deveria mover todo mundo para o sucesso. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço aí o convite, tô sempre aberto também a trocar mais ideias, se quisesse a gente ia ficar mais tempo aqui, mas, todo mundo que tá acompanhando aí também gostaria de agradecer, como o Mariano já falou, precisou de alguma coisa, pode me chamar lá, a minha equipe responde todo mundo. Então, às vezes, você tá com algum problema financeiro ou tá com alguma dúvida mesmo sobre onde investir, você pode mandar uma mensagem lá para mim, que se eu não puder responder, alguém da minha equipe vai responder. Isso já dá uma tranquilidade para os nossos seguidores muito grande, porque a maioria dos influenciadores não responde. E eles não respondem propositalmente, porque eles têm equipe para poder responder, mas eles preferem ficar assim como se fossem elitistas demais para tirar dúvida de quem não é aluno, né? A gente não, a gente conversa, a gente trata bem o aluno, mas trata bem também quem não é aluno, quem não entrou ainda. Então, convido vocês aí a conhecerem o nosso conteúdo e precisando de qualquer coisa, pode chamar a gente. Isso aí. Gente, é isso aí. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, compartilha, segue a página, eu sempre peço isso é muito importante pra gente. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links que foram mencionados aqui pelo Rufino, inclusive para que no domingo, né, Rufino? Domingo, dia 3 de março, vai ter a primeira aula gratuita de 4 para que você aprenda a investir melhor, gastar menos, gastar com qualidade e tudo mais que o Rufino falou aqui hoje nesse episódio. Então não deixa de fazer isso aqui não. Rufino, fala pra gente a sua arroba, seu canal, para quem tá ouvindo. É muito fácil, é @Rufino mesmo. É o mais fácil de todos. @Rufino no Instagram e no... É Rufino com F ou com 2 Fs? Um F só. Um F só. Um F só. E no YouTube é @rufino.simpla, simpla com I. Bacana, bacana. É isso aí. O seu? Meu é arroba... O seu? Presta atenção nele. @Desirê_Cury. Segue a gente, ajuda nós. Porque a gente tá... Hã? Você perdeu. Eu tava pensando viajando, falando. Desirê, quem que é? Desirê? Eu. Não, @Desirê. Ai, você... O TDAH dele gritando. @Desirê_Cury, eu já falei uma vez. Boa. Gente, muito obrigada por vocês estarem acompanhando a gente, dando essa força. E a gente quer ouvir também de vocês sugestões, né? Bacana. E a gente tem recebido algumas mensagens que muito tem me orgulhado. Estão impactando vidas. Exatamente. Qualquer coisa a gente está aí também para tirar dúvida, para ajudar vocês, acompanhar e a ter uma vida de propósito, com mais gratidão, mais amor. Isso sim que é o sucesso. Obrigada, gente. Isso aí, assim fechamos. Valeu, abraço. Valeu. Boa.